Vamos começar aqui recomeçar, né, continuar essa jornada aí incrível sobre essa obra do Vilarraga. Nós vamos começar hoje pelo capítulo 1, né, que fala da erradicação da pobreza. E essa obra do Vilarraga é realmente fantástica. Ela é, olha, um divisor de águas, sabe, no movimento espírita, porque até hoje que eu conheça, ninguém tinha feito essa abordagem da atualidade com tão boa fundamentação doutrinária, sabe? E o Vilarraga faz isso de um jeito assim saboroso, né? Como o trigueiro no prefácio. Ô, minha amiga Trícia, diga aí. Levantou a mão? Você vai manter aquela dinâmica de começar com as notícias e blá, blá, blá? Quer ver? Ó, eu mudei aqui de alguma forma, de modo a não me alongar demais, não ir para 1h30, quase 2, sabe? Tentar fazer uma coisa tranquilo. mais enxuta, mas tem sim, tem alguma coisa assim. Mas você fica à vontade. Que só, se coubesse, aí eu ia trazer É uma bobagem só. Se couber, a gente deixa para o final, aí eu trago. Não, guarda aí, não tem nada de bobagem não. Se você está trazendo é porque é importante. Então tá. Vamos lá, gente, então com o nosso amigo Vilarraga. Deixa eu pegar o relógio aqui. A gente começou com uns 15 minutinhos de atraso, mas vamos lá. Então, começando assim com coisas breves, né, informações breves e importantes. Eu mudei um pouquinho a ordem. E fiquem à vontade, por favor, gente. Vocês vão me ajudar tremendamente criticando mesmo, sabe? Sugerindo mudanças, porque principalmente nesse momento em que vai começar o grupo da MAVE aqui em Portugal, para um público eminentemente português. Então, assim, tudo que eu estiver fazendo que possa ser melhorado é fundamental que vocês me ajudem, porque eu tenho aquele friozinho na barriga, é público novo, é um recado forte, então tem que entregar, né, a mensagem bem envelopadinha, né, para essa turma aqui. Então, calendário de março, super, super importante, cheio, daria para fazer um estudo sobre cada uma dessas datas. Dia 1º foi o dia do turismo ecológico, que é um tema que ao mesmo tempo que me encanta, me incomoda, assim, tremendamente. O Dia Mundial da Vida Selvagem, no dia 3, Dia Nacional dos Animais, no dia 14, no dia 16, o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, dia 20, o Dia Mundial Sem Carne, dia 21, o Dia Mundial das Florestas, 22, Dia Mundial da Água, março, um mês fantástico. E aqui, viu, até a Caroline estava me ajudando aqui nessa questão da hora do planeta. Não sei se vocês já ouviram falar que é aquele momento do planeta em que a campanha existe para desligar tudo, né? É um barato isso, é fantástico. A gente ficou numa dúvida cruel aqui, porque na internet se acha que vai ser dia 25, muitos sites, assim, de credibilidade, outros também de credibilidade dizendo que vai ser dia 23. A gente está numa dúvida danada. Eu aposto no dia 23, porque é um sábado, acho que faz mais sentido, essa campanha foi sempre no sábado. É no sábado, e a informação mais segura vai ser da WWF, que é quem geralmente encabeça essa campanha. Legal. Vou conferir o que eles estão anunciando e retorno. Tá, show, muito bom. E dia 27 de março, a campanha mundial pelo fim da pesca. Que a gente sabe, né, essa pesca industrial traz um dano tremendo para os ecossistemas marítimos, né, aquelas redes imensas de arrasto que trazem tudo, e muita coisa acaba sendo descartada, muitos peixes, corais são destruídos. Diga. E no Brasil ainda tem um movimento de proibição de carga viva, né? Isso. Tá acontecendo. Eu acho que é só no Brasil, eu não sei se está rolando aí para fora. Mas no Brasil está tendo uma comoção nacional aqui, várias capitais, várias cidades estão mobilizando a ideia para fazer um ato, né? No dia 24, Andréia, 24 é um domingo. Eu tenho que olhar. Eu não tenho certeza da data.
Eu vou jogar lá no grupo, acho que é dia 24, porque a gente vai ter aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, a gente tem a Anonymous for the Voiceless, e vão fazer o Cubo da Verdade, né, uma das ações da Anonymous, vai ser no mesmo dia, vai ser pela manhã, e aí tem uma menina que tá lá preocupada, porque ela vai participar dos dois para não chocar, é por isso que eu tô com a data fresquinha na cabeça. Aí em Belo Horizonte, por exemplo, vai ser dia 24, domingo, às 4 horas da tarde, mas vai ser no mesmo dia em vários locais do país. Eu vou colocar a mobilização lá no nosso grupo, aí a gente pode se manifestar com a rede social, postar alguma coisa, sabe? Pedir para colocar a marca do nosso projeto, essas coisas. Jogo lá. Isso aí, legal. Muito bom, Trícia, muito bom. Eu tenho algumas opiniões, alguns pensamentos sobre transporte de animais vivos, mundo afora, aí, de um canto a outro do planeta. É tão parecido com algumas atrocidades que o ser humano já cometeu, muitas recentemente, né? Século passado, durante a Segunda Guerra, e a gente vai repetindo, né? Vai repetindo em ciclos os mesmos erros. Aí eu trago aqui, né, o André Luiz, do livro Conduta Espírita, que diz assim, né? Eu gosto dessa passagem dele, diz que de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. Eu achei que essa citação teve tudo a ver com um calendário tão farto, tão bonito, tão desafiador como esse de março, né, que a gente está vendo. E aí, gente, bom, erradicação da pobreza, não é? Uma coisa que me chamou a atenção, estudando esse capítulo para poder resumir aqui para todo mundo, é a questão da simplicidade e da solidariedade. Como pessoas... Charles Bueno, quem será o Charles Bueno que eu não me lembro de cabeça? Eu vou marcar aqui para entrar. Alô, Charles Bueno. Oi, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, eu estava olhando aqui a palestra eu vi pelo WhatsApp lá. No grupo do WhatsApp, do Amigos do Meio Ambiente da Vida? O do MOVE também, né? Ah, legal. Seja bem-vindo. Tem uma... Eu mandei o convite no MOVE Social. Bem-vindo, Charles. Legal, que beleza. Legal, Charles, ter você com a gente. A gente está estudando a obra do Carlos Villarraga, que é o desenvolvimento sustentável e o papel dos espíritas na Agenda 2030. E o capítulo 1 é sobre a erradicação da pobreza. E a gente vai entrar nesse tema agora. Chegou bem na hora. Tem um amigo meu, eu conheci o MOVE através de um amigo meu, do Geraldinho, lembra? Sim. Muito bom. Alegria. Muito bom, meu amigo. Alegria ter você com a gente aí. Legal. Fica à vontade para interagir aí, qualquer dúvida e tal. A gente segue apresentando aqui. Eu vou seguir um pouquinho aqui, aí eu vou desligar um pouquinho a coisa e vou seguindo vocês aí. Legal. Tamo junto. Obrigado. Vou estar aqui, aí eu vou só tomar uma aguinha aí. Tá bem. Mas eu tô por aqui, eu tô ouvindo vocês falarem. Show, meu amigo. Gratidão por você estar aí com a gente nessa jornada aí. Tamo junto. Eu achei legal tudo. Eu tenho meus cachorrinhos, eu tenho 2 cachorrinhos, eles têm um amor imenso pela gente, né? Então eu acho que isso é importante, porque aí eles dão na gente, os cachorrinhos, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes maltratam os cães, né? É verdade. Com os animais. E aqui eles são amados, eles comem com a gente, eles brincam, eles estão sempre presentes aqui, os cães. São nossos irmãos, né? São nossos irmãos.
Então, Muito bom, meu amigo. Tá, mas eu tô por aqui. Tá, legal. Uma alegria Boa te ter com a gente aí. Boa palestra. Tamo junto. Alegria de ter com a gente aí. Então, gente, esse capítulo do Vila-Haga, da erradicação da pobreza, me remeteu muito, me transportou para a ideia da simplicidade e da solidariedade, não é? Tipo, grandes espíritos iluminados que fizeram a opção pelo simples, até mesmo pela pobreza mesmo, sem deixar de exercitar a solidariedade, sem deixar de apoiar, enfim, de irradiar isso que a gente precisa tanto no mundo hoje em dia, né? Então, para citar alguns, né? Começamos por ele, nosso amado mestre Jesus. Aí está o ator The Chosen. Quem não viu, veja essa série que é absurdamente fantástica. Então, Jesus, que não tinha um travesseiro onde encostar a cabeça, não é? Diziam os evangelistas. Francisco de Assis, que também abdicou da riqueza, do ambiente super confortável dos pais dele, da família dele, que eram mercadores em Assis, para seguir o seu caminho, sabe, de simplicidade, de solidariedade, de fraternidade. Nós temos o Buda, que era um príncipe, era um filho de rei, era um príncipe, vivia num palácio cercado de todos os prazeres, todos os confortos possíveis, e não conhecia morte, não conhecia pobreza, não conhecia dor, e um belo dia ele iluminou-se e resolveu trilhar um outro caminho, né? Um outro caminho. Nós temos também, como assim, ó, a gente costuma dialogar com todos os cantos do mundo, né, em termos de filosofia, de religião, nós temos a figura de Ibn Arabi, que é um poeta, um filósofo sufista, a gente já falou dos sufistas aqui em outras vezes, que também decidiu buscar esse caminho da simplicidade. E isso aconteceu durante um jantar, né, onde, ao erguer a taça dele de vinho para fazer algum brinde, ele ouviu uma voz, olha as vozes, né? Ele ouviu uma voz dizendo para ele: você não foi criado para isso. E aí, então, ele largou a taça, saiu rumo a um cemitério, onde meditou por dias ou semanas, recebendo iluminação, que nem o Buda, né? Que nem o Buda também foi iluminado, e conhecimento. E nessa mesma ocasião ele teve uma visão, olha só, vejam se ele estava bem acompanhado ou não nessa visão. Ele teria visto Moisés, Jesus e Maomé, encorajando-o a seguir esse caminho de simplicidade, de moderação, sabe, de pobreza mesmo, mas fazendo essa viagem para dentro, que é fantástico. Recomendo muito, viu? Quem tiver um tempinho e puder conhecer mais sobre Francisco, mais sobre o budismo, mais sobre o sufismo, vocês não vão se arrepender. É fantástico. Uma outra pessoa, um filósofo chamado Blaise Pascal, também muito, muito pobre, doente, extremamente doente. Ele teve a oportunidade de sair dessa vida, não é, de enriquecer, de ter um pouco mais de conforto, mas não, ele manteve-se onde esteve, no seu caminho, na sua trilha, na sua peregrinação, e fez muito pelo próximo. Eu não sabia disso, fiquei sabendo ao preparar o material, que ele criou o primeiro sistema de transporte público na Europa: carroça, cavalo e paradas. Hoje temos as paragens, né, paradas de ônibus. Naquele tempo ele criou uma rede com paradas de carroça para transporte, uma cobrança de um pequeno valor das pessoas, e esse valor ele direcionava diretamente para os pobres. Ele trabalhava, ele podia ter resolvido a vida dele, né, com esse sistema de transporte, mas não, ele juntava todos esses valores e dava para quem necessitava. E ao fim da vida ele vendeu tudo que tinha e também doou aos pobres. Fantásticas histórias, assim. E tem muito mais, né? Tem muito mais histórias desse tipo, mundo afora. Nosso próprio Chico, né? Chico Xavier, que com muita dificuldade fez o que fez, não é? E distribuía bênçãos e ajuda para todo mundo que procurava ele. Aí, turma, a Trícia colocou aqui no chat, sim, já está no grupo, tanto a Hora do Planeta quanto o ato do dia 24. Show, Trícia, legal. Vamos repercutir isso nas nossas redes lá.
e compartilhar e promover o engajamento. Então, erradicação da pobreza. O Villa-Haga, ele começou, pessoal, qualificando o que é a pobreza, não é? Porque tem uma métrica para isso, para definir o que é a pobreza. Então, assim, países de renda média baixa, ou seja, que estão na linha da pobreza. As pessoas nessa faixa, elas vivem com $3,20 por dia e por pessoa. Pensem, $3 por dia para comprar comida, para viver, para ter um teto. Absolutamente impossível, né? 26% da população terrestre está nessa faixa. 26%. E aí, deixa eu confessar uma coisa para vocês que, assim, eu tenho a intuição de que certamente em outra vida eu fui mendigo. Eu não sei se eu já comentei com vocês isso. Eu já fui morador de rua, não é possível. Porque, olha só, muitas vezes eu estou caminhando por aí, sabe? E parece que eu estou mapeando na minha mente assim, olha, ali embaixo daquela marquise dá para dormir. Ou então, lá, a 3 quarteirões daqui, tem um pé de laranja. Eu posso lá pegar algumas laranjas e tentar saciar a fome, saciar a sede. Sabe? Eu tenho esses pensamentos assim. Enfim, vai saber, né? O véu do esquecimento cobriu o que eu fiz, mas eu acho que eu já fui mendigo. Eu acho. Porque parece que eu estou preocupado, sabe? Olhando assim, onde é que eu vou resolver? Onde é que eu posso dormir? Olha que doideira. Enfim, feito esse relato íntimo, maluco meu, outra definição de pobreza, tá? Países ainda abaixo da linha da pobreza, que é qualificada como pobreza extrema ou miséria, ganham ainda menos do que $3,20 por dia. Isso é quase 10% da população do planeta, tá, gente? E a fonte, o Villa-Haga dá as fontes todinhas, a fonte é o Banco Mundial. Então, assim, no Brasil, por exemplo, a pobreza extrema ou a miséria atinge, isso em 2019, nós já estamos quase 5 anos depois, 13,7 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. E aí, nosso amigo Villa-Haga, falando aqui, né, sobre isso, sobre a beneficência, a pobreza, enfim, ele mencionou, perguntando, conhecemos da sua existência? Sabemos das suas lutas cotidianas para sobreviver? Como podemos ajudá-las? Ele está se referindo às pessoas que estão nessa situação de extrema carência, de extrema dificuldade. E aí o espírito Fenelon explica que os benefícios da prática da beneficência são aliviar a miséria atual, aplacar a fome, preservar do frio e proporcionar abrigo a quem não o tem. Ele adverte, porém, que um dever igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Esse dever está direcionado para dar fim à pobreza extrema. Devemos trabalhar incessantemente, portanto, para prevenir a miséria em nossa sociedade. E aí, eu lembro, quando eu fiz essa parte aqui, eu lembrei da fala do Trigueiro, né, que tem um capítulo da obra dele que a gente estudou, que ele fala sobre, ele coloca em dúvida, mas aquela dúvida saudável, né, o assistencialismo, ótimo, fundamental, mas ao mesmo tempo um apoio em caráter mais sustentável, né, que faça com que as pessoas não precisem depender tanto, ou que possam depender cada vez menos do assistencialismo e seguir os seus caminhos, não é? Então, nesse sentido que o espírito Fenelon, que é um espírito muito caro, né, o movimento espírita, ele está presente ao longo da obra de Kardec, ele traz essa fala aí muito importante. E aí, Kardec, em Obras Póstumas, que é uma obra de Kardec muito, muito legal, que assim eu recomendo, e é pouco estudada até onde eu sei, né, no movimento espírita, nos grupos de estudo. Kardec nos fala que é imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. Então, para quem pensa que espiritismo não é engajamento, não é ativismo social, não é envolvimento nas coisas do mundo, nas coisas de César, nas coisas da materialidade, pensa de novo, não é? Pensa de novo, porque
é Kardec que nos diz isso, e não é só em obras póstumas, ele fala em outras partes da obra espírita, da obra kardeciana. Fala aí, Trícia. Só uma observação, no próprio movimento federativo espírita, né, acredito que todo, né, que é o do Brasil aqui está pelo SEI, né, o Conselho Internacional, aí está tudo interligado. Antes, na Casa Espírita, tinha o departamento, a área, assim, que era chamada de Assistência e Promoção Social Espírita. Hoje não chama, tirou a palavra assistência, porque a proposta é sair do assistencialismo e trabalhar com a promoção social. Ok, a pessoa chegou com fome, você alimenta essa pessoa, essa família, você dá uma cesta básica, dá uma subsistência, né, uma roupa, alguma coisa, mas tem que estar interconectado com o serviço público das secretarias municipais de assistência social para encaminhamento para os programas sociais, a que essas pessoas têm direito, às vezes não têm conhecimento. Então, a Casa Espírita já tem esse papel social. Lógico que tem muita Casa Espírita que adoram a cesta básica, é importante, mas não dá para viver só disso, né? O próprio Divaldo falava que em visita a uma casa, eles todos orgulhosos mostrando para ele a terceira geração da mesma família que estava lá recebendo assistencialismo, como se fosse uma coisa maravilhosa. E Divaldo falou assim, moça, se tu já está na terceira geração, tem alguma coisa errada aí, né? Aí que o próprio movimento espírita já trabalha nessa questão da promoção social. Então, a pessoa chega na necessidade, ela está enfiada naquele buraco, a gente sacia de imediato a urgência que ela tem, mas você vai ajudar a encaminhá-lo para que tenha meios de progredir, né, promover essa promoção social do indivíduo, das famílias. Legal, Trícia, legal você ter trazido essa fala do Divaldo. Eu acho que ela diz tudo que a gente está falando aqui, né? Pô, você está na terceira geração do assistencialismo e não conseguiu promover a sustentabilidade social, realmente alguma coisa está errada, né? Fala aí, Andréia. Não, eu só ia comentar que essa é uma meta, porque infelizmente o movimento espírita ainda é assistencialista, né? E não consegue muitas vezes perceber o quanto isso é danoso. Não que, né, como a Trícia disse, a fome ela é urgente, a gente não tem como aguardar. O auxílio precisa se iniciar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser como aquele que reza para que a pobreza não acabe, para ter como fazer algo, né? Então, assim, a gente tem que realmente seguir, né, essa nova linha de conduta, porque o que a gente vê ainda é um essencialismo muito arraigado, né, e muito aquela questão de, não, mas o mundo está assim, por que tem que ser assim? Não, isso é karma, não, isso realmente não é mérito dessa pessoa nesse momento. Então, assim, a gente realmente se despir desses preconceitos, né? E eu não me lembro em qual livro, mas tem um livro que Kardec fala, talvez o Roberto vá se lembrar se é Obras Póstumas, mas é até aquele livro que a gente estava estudando com o Rafael, Espiritismo, Socialismo e... É um livro novo que foi escrito, que acho que é Dora Encontro, que ela fala justamente... Né, isso que o Kardec ele nos fala que uma sociedade em que existe a fome, ela está fadada ao insucesso, né? Ou seja, que a gente não pode permitir e nem aceitar que exista fome. Então, eu acho que para nós espíritas é um recado assim mais do que bem dado, né? E a gente realmente precisa avançar nisso. Direto. E só para pontuar, muito bom, viu, Andréia, ter trazido isso. E só para pontuar, eu não sei se eu já comentei com vocês, aqui em Portugal tem uma entidade chamada ReFood, que recolhe, tem parcerias com restaurantes, supermercados, e todos os dias saem voluntários para recolher alimentos que estão quase vencendo e que o supermercado ia descartar, ou até que já venceram um pouquinho, mas que ainda dá para consumir, sabe? E pegar sobras de restaurantes também, do mesmo dia, né? Sobrou do restaurante, eles iam colocar fora e distribuir
distribuir para as pessoas. E tem fila, tem muita gente se beneficiando em todo o país disso, sabe? Por exemplo, uma iniciativa de aproveitamento que eu não sei se já existe no Brasil algo assim nessa linha, por conta da legislação, enfim. Mas é uma iniciativa importante para mitigar um pouco a questão da fome, né? Muito bem, gente. Ainda trazendo alguns trechos do livro, o Villarraga diz que quando vemos de perto a pobreza e a miséria, levamos um choque, porque a pobreza, em todos os tempos e sob todos os aspectos, jamais foi bela e não é, justamente para nos envergonhar e nos forçar a um dia nos libertarmos dela. Acho que isso aqui dialoga muito com o que a Andrea falou, né? Que muitos ainda pensam que tem que ser assim porque é karma. Não, acho que realmente não é por aí, não é? Até porque... Eu acho que a gente comentou alguma coisa similar ainda no estudo do livro passado. Figueira, né? Eu coloquei um vídeo de humor e espiritismo do Amigos da Luz lá no grupo, que falava um negócio desse, era tipo entrevista num podcast com um ator que fazia filmes espíritas, né? Muito e ele fala, não, essa pessoa está passando pela pobreza, pela prova da pobreza, porque ela merece. Ela causou isso em outra vida. Quem sou eu para poder ser um obstáculo? É muito interessante isso aí, que trata com humor. Uma coisa que eu acho que muitos de nós devem ficar pensando, como é que eu vou ajudar aquele mendigo, como é que eu vou ajudar aquele criminoso, sei lá, aquela pessoa assim, a ter uma segunda chance, se eles devem estar cumprindo um karma, né? Então a gente vê que, né, há casos e casos, a gente tem que ponderar e fazer mesmo pelo outro, né? Se o outro tem algum erro para pagar, o erro não é nosso, não nos compete julgar, e se nos é dada a oportunidade de ajudar, ajudemos. Exato. Irretocável, assina embaixo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui, né? Você sabe, a Ucrânia em guerra, essa guerra estúpida, a invasão estúpida imperialista da Rússia sobre a Ucrânia. Então tem muitos refugiados ucranianos por toda a Europa. E aqui na saída de um supermercado tinha uma senhora sentada no chão pedindo comida, enfim. E eu me aproximei dela para perguntar, né? Como é que eu podia ajudar e tal. Aí seria cômico se não fosse trágico, não é? Eu perguntei, né, o que ela mal falava português. E o que ela queria? Ela me pediu carne de vitela. Eu disse, não, minha irmã, não vou poder fazer isso, mas eu posso ir aqui no mercado e pegar alguma outra coisa, enfim. Aí eu sei que fechou num pão, num sanduíche lá, enfim. E por que eu estou dizendo isso? Por conta dos refugiados também, né? A pobreza que existe e que se espalha com esse movimento dos refugiados, de quem está fugindo das guerras, quem está fugindo da violência, da morte em si, e aqueles que estão fugindo de ir para a guerra, que é uma coisa que também está acontecendo muito aqui. Muitos jovens, muitas pessoas da Rússia que estão buscando refúgio em outros países porque não querem lutar, porque se estiverem lá na Rússia, serão instadas a se alistar e a lutar, não é? Então, assim, é como a pobreza vem de todos os lados, não é? Vem de todos os cantos, de todas as situações que a nossa sociedade provoca. Eu acho que é até um comentário impertinente, inconveniente, mas você contando o caso da carne de vitela, eu lembrei ironicamente de uma das assassinas que cantava assim: você não sabe como eu fico chateado ver meu cachorro babando por um carro importado. Tipo assim, que coisa desnecessária, né? A ideia da música é falar de, nossa, como a gente tá sofrendo, querendo ter riquezas e tal, coisas supérfluas, né? Ou seja, a pessoa não queria alimentar, que é carne de vitela. Não, e ela foi pedir isso logo para um vegano, né? A tua caminho do veganismo. Não, minha amiga, não posso. Aí eu tentei explicar para ela que eu sou, né? Sou vegano e tal. Mas assim, eu te ajudo com qualquer outra coisa. Tem um monte de coisa no supermercado ali. Vamos. Aí ela topou, né? Mas eu achei engraçado porque quando ela falou carne de vitela, aconteceu alguma coisa dentro de mim assim, não pode. Dá para ajudar com alguns outros alimentos, né? Aí a gente seguiu em frente. Bem,
A origem da pobreza, né, minhas amigas, e meu amigo, né, pô, tô tão feliz de ter um representante do gênero masculino. Hoje o Charles está me ajudando nessa aí, porque os homens estão deixando a desejar aqui, viu, Charles? Nos nossos grupos de estudo, eles não comparecem, estão convidados, mas não comparecem. A origem da pobreza se encontra na forma pela qual a sociedade está organizada nos tempos de hoje, e é uma organização sustentada sobre os pilares, os alicerces do egoísmo e da ambição. O modelo capitalista, ele não é fraterno, digamos assim, né? Não é definitivamente fraterno, e o que move realmente é a questão do lucro, são os resultados, são os dividendos, é o mercado financeiro, é o mercado acionário, e tudo isso numa sinistra coligação entre vários outros tipos de coalizões, não é? Coalizões, as Matrix que a gente costuma referenciar aqui, não é? E que estão todas baseadas em atender os seus próprios propósitos. Questão da mineração, questão da indústria bélica, da pecuária, questão da indústria farmacêutica, de agrotóxicos, enfim. É uma imensa coalizão de egoísmos. Aí, nesse sentido, o Villa-Haga, ele traz aqui ele se fundamenta muito bem na doutrina espírita. Ele traz o seguinte, que Kardec perguntou aos espíritos: há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Eles responderam. Acho que isso está no Livro dos Espíritos. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Muitas pessoas chegam a essa situação de pobreza ou miséria como consequência das crises econômicas e ambientais que afetam os países, resultados de decisões políticas equivocadas sobre questões ambientais, econômicas e sociais, que procuravam manter e perpetuar determinados sistemas políticos. Esse negócio de manter e perpetuar determinados sistemas políticos é seríssimo. O desemprego e a falta de oportunidades de trabalho aumentam nesses períodos de crise financeira e econômica. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Deixa eu só buscar a referência bibliográfica, que eu não me recordo agora de cabeça. Sim, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Então, uma referência muito importante e altamente up-to-date, está super atualizada, não é? Infelizmente, ainda está valendo para os nossos dias atuais. E a solução, não é? O legal da obra do Villa-Haga é que ele traz a problemática, ele traz a questão de como as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não estão ainda sendo atendidas, estão longe de serem atendidos na sua plenitude, mas ao mesmo tempo ele traz ideias, ele traz soluções, sabe, uma pegada prática para isso. E uma delas são as empresas sociais. Eu não conhecia, eu estou aprendendo muito, muito com essa obra do Villa-Haga. Como seriam, né, essas empresas? Elas teriam um propósito social, ou seja, elas nasceriam com o DNA, com o objetivo de resolver problemas coletivos. Faltou um S ali. Elas são ou deveriam ser, não é? Autossustentáveis. Wanda. Olá, Wanda, seja bem-vinda. Chegou mais ou menos no início do nosso estudo aqui da obra do Carlos Villa-Haga. Seja muito bem-vinda, viu? Aos amigos do meio ambiente e da vida. Esse grupo de estudos aqui, a gente está estudando a obra do Carlos Villa-Haga, Desenvolvimento Sustentável e o papel dos espíritas na Agenda 2030. Uma alegria receber você com a gente aqui, viu? Seja bem-vinda hoje e sempre, toda a terceira terça-feira de cada mês. Às 19h15 a gente está aqui para conversar e tentar aumentar o nível de conscientização. Tá bom? Legal, Wanda. E fica à vontade para interagir, tá bem? Para qualquer dúvida, qualquer questão, estamos juntos, tá? Não é monólogo, é diálogo, é partilhas
generalizadas aqui. Bom, essa solução que o Vilarraga fala, né? A empresa deveria ser autossustentável, ou seja, não depender só de doações. E a gente sabe que doações em tempos de crise despencam, né? Despencam. E assim, isso se percebeu muito aqui na Europa, logo após, do meio da pandemia para o fim e logo após a pandemia, onde os países ainda estão sofrendo, muitos deles sofrem até hoje com as consequências econômicas da pandemia, né? Por exemplo, o Reino Unido, país rico, de primeiro mundo. Eu estava ouvindo hoje um podcast da BBC, se não me engano, a situação da fome do Reino Unido. Vocês fazem ideia de que o Reino Unido saiu de 2010 de uma situação onde tinham cerca de 70 mil pessoas dependendo de doações de alimento para poder comer. 2010. E chega até o ano passado com cerca de 3 milhões de pessoas no Reino Unido que não têm como comer e que dependem diretamente da questão da doação, da fraternidade, do assistencialismo. Eu fiquei assim, surpreso em saber, e não é só o Reino Unido, isso se verifica em outros países chamados ricos, né, do continente europeu. E assim o Reino Unido tomou algumas decisões, tem tomado, né, ao longo dos tempos, algumas decisões que não privilegiam realmente a coletividade, como por exemplo a saída da União Europeia. Mas aí entra numa questão geopolítica que não é muito a nossa praia aqui, embora seja também, não é? Porque diz respeito à nossa causa. Essas empresas, então, diz o Vilarraga que existem muitos estudos e avaliações que vêm sendo realizados há muito tempo que demonstram a possibilidade concreta, minhas amigas, meus amigos, de erradicarmos a pobreza no Brasil e no mundo com o que tem hoje de recursos e em curto prazo. Olha só, curto prazo. Os estudos realizados pela Jeffrey Sachs, que é um professor da Universidade de Colômbia, mostra claramente que é possível acabar com a pobreza em 20 anos. 20 anos. A estratégia seria investimentos fundamentais em gente e infraestrutura que podem dar às comunidades miseráveis do mundo, tanto rurais como urbanas, as ferramentas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para depender cada vez menos do assistencialismo e para mover por si própria rumo a uma prosperidade mínima, rumo a uma satisfação prazerosa das necessidades mínimas, não é? De sobrevivência. E assim, para atingir esse objetivo, esse professor diz que, olha só, gente, isso é troco, isso aqui é troco de padeiro, isso aqui é troco de padeiro. Para atingir esse objetivo, a sociedade precisaria investir 175 bilhões de dólares por ano durante 20 anos. Para tudo que eu quero descer. Isso é troco, perto do volume, por exemplo, que é investido anualmente na indústria bélica. Eu estou com um número na cabeça aqui que eu não tenho bem certeza se é exato, mas ele é aproximado. Anualmente, e quem tiver acesso hoje ou posteriormente isso e quiser corrigir, por favor, o faça. Mas assim, anualmente, o planeta gasta mais de 3 mais de 3 trilhões de dólares por ano na indústria bélica. Então, assim, 175 bi de dólares, vamos combinar. É um valor pequeno, como o próprio Vilarraga diz aqui. É um valor pequeno, se comparado aos gastos dos países em várias áreas, inclusive aquelas que costumam agravar a pobreza e a miséria em todo o mundo. Por exemplo, em 2020, as despesas globais na área militar foram de 2 trilhões de dólares, mas eu tenho um número de 3 trilhões, eu acho que esse número aumentou de 2020 para cá. Ou seja, mais de 10 vezes o valor que seria necessário para erradicar definitivamente a miséria do planeta Terra. Aí, 2023, tá, aqui vem a correção. Eu mesmo falo o número errado, eu mesmo já me corrijo na própria apresentação, é um espetáculo isso. Os gastos militares ultrapassaram ano passado 2 trilhões e bateram recorde histórico. Isso aqui é uma notícia que saiu no portal da agência Reuters. E é um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos que mostram, adivinha quem? Estados Unidos, Rússia e China como os países que mais investem na desgraça
da indústria bélica. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem para resolver esse problema. Falta mesmo é aquela boa vontade. E no Brasil, o Vila Haga faz esse estudo, viu, gente? Quanto que seria preciso no Brasil para erradicar a pobreza? Em 2018, o IBGE fez essa conta. Daria 10 bilhões de reais por mês para acabar com a pobreza. 10 bilhões de reais por mês. Mas, e aí, né, aquela conversa que a gente teve no início, né? E o karma? E o karma? E as leis de causa e efeito? E a ação e reação? Aí tem até essa figura da balança para mostrar os pesos entre causa e efeito. E aquela figura embaixo de Isaac Newton, filósofo e astrônomo que chegou, né, formulou com muita propriedade cientificamente a questão das leis de causa e efeito no universo. Aí o Vila Haga nos fala sobre isso. Mesmo considerando, e fique à vontade para opinar, tá? Mesmo considerando, porque a gente não precisa concordar com tudo que eu trago aqui ou com tudo que os autores eventualmente tragam, a gente pode debater, pode contrapor ideias a isso. Mesmo considerando as complexas questões kármicas que todos vivemos, consequências de nossos atos anteriores, uma análise social um pouco mais acurada nos confirma que temos todas as condições para fazer isso. Recursos tecnológicos, conhecimento e o dinheiro, bastando apenas que os recursos disponíveis sejam corretamente direcionados. Simples assim, não é? Simples assim. Então, aí, nesse sentido, eliminar a pobreza extrema não é mais uma utopia, mas, na verdade, o Vila Haga destaca que é uma responsabilidade nossa, de todos, e não só dos espíritas, né, porque a capa do livro ele está direcionado para o papel dos espíritas, né, no cumprimento da Agenda 2030, mas para todo mundo, porque todo mundo mora sob o mesmo teto planetário. Nós somos a primeira, e é verdade, me parece ser verdade, nós somos a primeira geração capaz de eliminar de vez a pobreza extrema do mundo. Mas por que isso não foi feito? Porque a sociedade não está organizada segundo a lei do Cristo. Ou outros credos religiosos poderiam mencionar, não está organizada segundo a lei de Buda, não está organizada segundo o Tao chinês, não está organizada, enfim, escolham as filosofias. O Cristo, porque o nosso modelo e guia, não é? Nós não estamos organizados conforme a lei do Cristo. Se considerássemos todos os habitantes do nosso planeta como irmãos, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muita gente se alimentaria e não mais veríamos nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Deixa eu ver quem é que diz isso aqui, que eu não me lembro de cabeça. Está no capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um depoimento de um espírito sobre isso. Se cada um de nós entendesse então a lei da reencarnação, poderia enxergar as consequências negativas de manter nessa existência as condições de extrema pobreza no planeta, pois compreenderia que pela lei de causa e efeito, na próxima jogada, né, próximo giro da roda de Sansara, na próxima existência, é possível que o mal rico tenha que pedir esmola e tenha que se ver de braços com todo tipo de carência, todo tipo de privação, não é? E é nesse sentido que as leis de causa e efeito acabam agindo. E a gente tem que estar atento a isso, não tem jeito. Eu destaco aqui, então, esses pontos aqui são muito importantes. Nós somos a primeira geração capaz realmente de fazer alguma coisa fortíssima nesse sentido. E o Vila Haga aqui fala, né, se considerássemos todos os habitantes de nosso planeta como nossos irmãos, não haveria pobreza. E vocês sabem que a gente aqui procura disseminar, né, trazer para vocês assim, um conceito de comunidade, de experiência comunitária ampla, entre humanos, não humanos. Então, nessa consideração aqui, um pensamento anti-especista é fundamental. É fundamental, porque não dá para viver em paz num planeta, viver na riqueza, sabendo que a miséria está aqui do lado, seja para uma pessoa humana, seja para um ser não humano.
Então eu destaquei em amarelo ali todos os habitantes do nosso planeta, porque me tocou, sabe, o coração, e eu imagino que faz sentido que para erradicar a pobreza, inclusive a moral, sabe, é importante a gente eliminar essa heresia da separatividade, como diz Helena Petrovna Blavatsky, que é filósofa da teosofia do século XIX. Ela batia muito nessa tecla, né? A gente sofre muito porque achamos que vivemos de forma separada de todo o restante da criação. Né não, Trícia? Fala aí. Inclusive, sobre esse trecho que você destacou aí, né, sobre se a gente tivesse a simpatia, se tratássemos a todos como irmãos, né, como irmãos que somos, né, a propósito, eu estava lembrando que, como eu tinha comentado nos grupos, né, eu não tenho andado num momento muito tranquilo, então para eu dar uma desconectada, eu peguei uns filminhos para assistir, alguma coisa que não me preocupasse demais, e eu acabo assistindo uns filmes de super-herói. O mais recente foi da Mulher Maravilha, sabe? E aí eu fico pensando nisso, porque assim, ela ficava abismada olhando, porque assim, a Mulher Maravilha depois é revelado que ela é uma deusa. Aí tem o Superman, é um extraterrestre, né? Ou seja, é como se fossem justificativas para a gente. Aquilo é o normal, porque eles, o Superman, a Mulher Maravilha, eles olham para a humanidade com empatia, como irmãos, como, no caso, como eles têm superpoderes, eles olham para a gente como irmãos menores, que ainda estão, né, parece que aquelas crianças que faz xixi nas calças, escorrega e cai e chora, e levanta, escorrega e cai e chora, e fica naquele ciclo, a gente está igual assim, acho que eles olham para a gente assim. Aí como é que explicaram isso para a gente, que esses super-heróis, que esses superpoderes, que na verdade isso deveria ser o padrão, porque nós somos super-heróis, nós somos deuses, nós temos superpoderes, né? É como se eles fossem alguma coisa sobre-humana, que a nós não cabe chegar lá, né? Mas assim, a gente tinha que olhar, que a gente tinha que ter o mesmo olhar deles, de olhar com compaixão para todas as criaturas. O primeiro filme da Mulher Maravilha mesmo, ela está na Primeira Guerra Mundial, aí tem uma hora que vê uma carroça que atolou, e o cara descendo a chibata no cavalo lá para poder... E eles fugindo da guerra, estavam desesperados. Então o cara, mesmo se ele tivesse empatia pelo cavalo, ele estava desesperado para fugir com a família dele da guerra, então ele estava assobalhando lá o cavalo para poder desatolar, para eles poderem fugir o mais longe possível. Ela olhou aqui assim, gente, por que ele está maltratando aquele animal? Né? E é normal, a gente tinha que olhar assim, mas por que isso, né? E, no entanto, traz para a gente como se fosse uma coisa separada, apartada de nós. Só que nós somos eles, nós somos Superman e Mulher Maravilha, a gente tinha que entender isso, né? Não, eles são seres à parte, deuses e extraterrestres, mas a gente, parece até na nossa cultura, a gente incute isso, né? Nós somos assim mesmo, sempre eu nasci assim, cresci assim, né? A humanidade vai ser sempre a Gabriela, mas a gente não é deus, não, nós não somos deuses nem extraterrestres para a gente poder pensar assim, mas quem sabe um dia a gente descobre que somos deuses, sim. Muito legal ter trazido isso, Trícia. E tem várias filosofias, as orientais batem muito nessa tecla, que a gente faça essa viagem para dentro e descubra tudo que tem de poderoso em nós mesmos, né, que está adormecido, absolutamente adormecido. E é legal você trazer isso, Trícia, porque muitos chamam, né, alguns sociólogos e tal, chamam essa questão dos super-heróis da modernidade a mitologia moderna. E essa mitologia dos super-heróis tem muito simbolismo, e você acabou de trazer um aí super importante. E assim, deixa eu dizer que eu estou contigo nessa também, eu sou fã dos filmes de super-heróis, eles trazem muitas lições, muitas analogias com a mitologia antiga, não é? De várias áreas do conhecimento, e muitas lições, né, junto. Então faz todo sentido. E mais, né? E mais, às vezes a gente pode ficar naquela posição de conforto, de espera por alguém que venha nos salvar e deixa de fazer a nossa parte. A gente fica esperando pela Capitã Marvel, fica esperando pelo Super-Homem, pelos Vingadores e tal, mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Descobrindo que também nós somos deuses, né, com D minúsculo. Muito legal ter trazido isso. Dá para falar muito sobre isso, tá? Para fazer 1000 paralelos com a nossa causa envolvendo essa mitologia moderna. Aqui, gente, uma fala que eu achei interessante do livro Paciência, do Chico Xavier,
que diz respeito a isso que a gente está discutindo. Perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. É aquela questão da separatividade. Nós não estamos separados, pelo contrário, estamos interligados. E a nossa paz e a nossa saúde depende dessa conexão firme e forte, não é? E menos, ou não egoísta, não é? Não, enfim, que não olhe apenas para o próprio umbigo. Então, pobreza, miséria e esmola. Eu acho que aqui vem um ponto que vai dialogar com o que o Trigueiro conversou num dos capítulos dele. Mas quanto a isso, muitas discussões ocorrem dentro e fora das religiões. Devemos dar esmola? Como se sente a pessoa que recebe a esmola? Estamos mesmo ajudando-a? O Trigueiro fez as mesmas perguntas no livro Espiritismo e Ecologia, que eu deixo dizer aqui para a Wanda e para o Charles. Esse livro nós estudamos, viu? Charles e Wanda, estudamos ano retrasado e o ano passado. Espiritismo e Ecologia, foi muito legal. Eu convido vocês a olharem as nossas redes sociais lá e se atualizarem quanto a isso. Então, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Ele fica embrutecido. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na lei de justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele essa humilhação. Portanto, devemos trabalhar para eliminar essas condições que levam as pessoas a pedir esmolas. E devemos considerar também que muitas vezes os mais necessitados nem pedem, e é verdade. Pois o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. Por isso, deveríamos sair e procurar os seres que se encontram atualmente nessas condições para, de fato, ajudá-los naquilo que eles precisam com mais urgência, contribuindo, então, para melhorar o precário equilíbrio do tecido social. Isso está no Livro dos Espíritos, baseado no Livro dos Espíritos, questão 888. A questão da pobreza. E assim, né, não é só a pobreza, né, gente? É a invisibilidade, que eu não sei o que pode doer mais, eu não me lembro da minha existência anterior de mendigo, não tenho essas recordações, mas eu não sei o que pode ferir mais, sabe? Se é não receber, se é estar com fome, ou se é parecer ser invisível, sabe? Porque às vezes a gente está andando pelas ruas, as multidões estão aí caminhando, enfim, tocando as suas vidas, desculpe, e passam pelas pessoas em extrema carência, como essa figura que mostra, e simplesmente não enxergam, é invisível, é invisível. Essa invisibilidade eu acho que deve ser, assim, olha, extremamente dolorosa. Então, o Vila-Haga faz uma pergunta. Nossa sociedade está organizada da forma ideal, então? Aqui, um espírito se comunica com Kardec e responde essa pergunta. Isso está em Obras Póstumas também, Obras Póstumas de novo aí na área. São perfeitas as vossas sociedades, tais como se acham organizadas? Resposta desse espírito. Tendes aos milhões os vossos párias. A miséria continua enchendo as vossas prisões, os vossos lupanares, e abastece os cadafalsos. Isso quem falou foi um espírito dignatário, um nobre da região da Táurida, que hoje é a Crimeia, que está envolvida nessa terrível guerra entre Rússia e Ucrânia. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento no mundo em que a extrema-direita, com um discurso já ultrapassado, surrado, batido, da fuga do monstro comunista, socialista, né, que não tem mais, nunca teve um país essencialmente assim no mundo. Quem pensa dessa forma e se coloca nesse lado, digamos, do espectro político, ao ler isso aqui, talvez tenha alguns calafrios, não é? Porque é Kardec sendo essencialmente o quê?
socialista, dizendo que realmente o Estado precisa colocar-se, a sociedade precisa colocar-se como provedor daqueles que não estão conseguindo caminhar pelas próprias pernas. Parece isso, né? Parece isso a vocês ou sou eu que estou tendo uma visão esquerdista demais aqui? Por favor, fiquem à vontade para contrapor, tá, esses argumentos, porque, enfim, aqui a gente aprende mesmo, viu, Wanda, Charles? A gente dialoga, contrapõe, sem problema nenhum. Pelo contrário, isso é bom, porque a gente aprende, a gente cresce. Esperança. Gente, olha só, existe esperança, tá? Por incrível que pareça, no cenário, já estamos quase encaminhando para o fim, tá? Falta só mais umas 2h30. A gente está assim, ó, esperança, tá, gente? Eu não sabia desse número, não sabia. E por isso a Natila não está aí hoje, ela está se recuperando, né, da cirurgia que ela fez. Nossas vibrações para que ela fique firme e forte rapidinho de novo, ela está muito bem da cirurgia. Ela nos diz, né, para a gente vencer a angústia e nos carregar com esperança. E de fato, dá para ter esperança. Vejam só esse gráfico aqui. Há 2 gerações atrás, tá, pessoal? 50% da população em situação de pobreza extrema no planeta. Há 1 geração atrás, esse número está em 33%. Banco Mundial, tá? Fonte é o Banco Mundial. Atualmente, 10% em situação de pobreza extrema. É um número que eu não tinha presente e que dá um alento, né? Dá um alento. Temos muito o que fazer, muito mesmo, ainda tem muito problema, mas existe um caminho que nos aponta para os continentes da esperança. E por falar em esperança, o Vila-Raga então sugere ações. E isso é legal do grupo, tá? Para quem está chegando agora, a Wanda, o Charles, os amigos do Meio Ambiente da Vida, o grupo da MAVE, a gente procura debater, trazer essas questões e trazer também propostas, sabe, efetivas, para a gente mudar o estado das coisas. E o Vila-Raga traz isso. Por exemplo, ele diz, participe de entidade que combata a pobreza em sua região. Essa é uma ação. Apoie e fiscalize políticos com projetos reais para o assunto. Fundamental. Denuncie a corrupção e malversação de recursos públicos. Fundamental, tem um impacto direto na questão da pobreza. Crie ou ajude a manter uma empresa social, nos moldes do que a gente conversou anteriormente. São ações que Vila-Raga nos aponta e que tem o poder realmente de mudar o estado de coisas. E são todas ações, gente, que têm um caráter sistêmico, não é? A gente trabalha em várias dimensões da vida, da nossa vida na atualidade, e o trabalho nessas dimensões converge para quê? Para aquela experiência comunitária onde a paz felicite a vida de todos, aquela fala da Meimei que eu adoro no livro Deus Aguarda. E aí, nesse sentido, esse slide aqui, tá pequenininho aí para vocês, é um slide que eu tenho trabalhado muito nas palestras que tenho feito aqui, tenho tido a oportunidade de fazer em Portugal, nas casas espíritas principalmente, que mostra que saúde física, combater a fome, ter o cuidado com o meio ambiente, absolutamente fundamental e urgente, ter uma atenção muito forte na questão da ética animal, as nossas relações com o mundo animal, ter um olhar assim profundo sobre a questão do lazer, que tipo de lazer estamos tendo hoje em dia, a questão da espiritualidade, da saúde mental, do autoconhecimento, a questão das opressões de gênero, de etnia, de raça, as problemáticas sociais e políticas que vemos espalhadas pelo mundo aí, e a questão do mundo digital, toda a influência que o mundo digital possui, tanto positiva quanto ainda aquela muito, enquanto que aquela muito negativa ainda atue. Tudo isso, todas essas dimensões bem trabalhadas, redundam, convergem para aquela caixinha verde que diz o quê? Paz, saúde total, física, mental, espiritual, de todos, sem exceção. E a erradicação da pobreza faz parte desse contexto.
E aí, então, o Vilarraga chama a atenção para a reflexão. Ele faz algumas perguntas. E essa batata quente assada eu vou passar para vocês. O mundo rico agirá para acabar com a miséria? Ô, meu amigo Charles, obrigado aí, tamo junto. Tamo junto, a gente está aprendendo aqui entre nós todos. O mundo rico agirá para acabar com a miséria? Pergunta do Vilarraga. Devemos dar esmolas? As casas espíritas devem promover ações assistencialistas? Estamos usando nossa riqueza com altruísmo? Vocês têm reparado ultimamente as notícias de ricos, herdeiros, que estão abrindo mão, alguns, tá? Uns poucos, mas teve notícias nos últimos tempos de herdeiros que abrem mão de imensa parte de suas fortunas em nome de uma causa, por chegarem à conclusão de que eles não mereceram aquela herança e que enfim, não é justo, e então eles querem promover de alguma forma o altruísmo. Tem acontecido, tá? Pena até poderia ter trazido algum exemplo aqui para mostrar. Que mais? O modelo de governança com governos centralizadores terá espaço numa agenda colaborativa? Não, né, Fábio? A gente está vendo aí a imersão de governos com uma clara tendência autoritária. A gente escapou de um golpe aí no Brasil, não é? Escapamos de um golpe que agora está sendo devidamente desmascarado, trazido à luz. Mas mundo afora, estamos vendo aí governos, agora aqui recentemente a Rússia, com as eleições justíssimas, né? Reelegendo o ditador russo para mais, ele vai para 30 anos no poder. Outras regiões do mundo, a Hungria, enfim, tem tantos exemplos. Esse modelo de governança centralizada e autoritária não colabora. Fala aí, Fábio. Tem que abrir teu microfone. Eu penso que a questão da pobreza é algo ainda muito importante, né? E assim, você mostrando aquele percentual que foi diminuindo ali com os dados ali do Banco Mundial, mostra que a gente vai caminhando, porque tem gente que às vezes fala assim, eu tenho a sensação que o mundo piorou, né? Como a gente tem convivido de uma forma muito mais próxima, assim, das notícias, das informações em tempo real, e a gente está vivendo um mundo muito ansioso, né? As doenças mentais pipocando, então às vezes as pessoas têm essa sensação de que a situação piorou no mundo. Mas na verdade, com o avanço, as tecnologias, na ciência, na saúde, a gente pôde tornar o mundo ainda um pouco mais confortável para viver. Mas eu penso assim que a gente também está vivendo um momento, quando eu penso na questão do planeta de transição, eu acho que essa coisa de vir à tona o que está no nosso âmago é algo importante para que a gente possa fazer essa transição, né? E se tem um lado negativo, que é a gente vendo uma violência muito exposta, as pessoas digladiando, né, muito polarizado, a gente está vendo, como você mesmo falou, essa situação radical se alastrando no mundo inteiro. Eu penso que é uma das formas, né, que o ser humano está colocando para fora o que, na verdade, ele traz por dentro, porque a gente viveu um período que as convenções sociais limitam muito, né, as pessoas, né, que falar, polidez, aquela coisa, não é legal falar, não é bom falar. E as redes sociais, de certa forma, trouxeram um microfone que as pessoas nunca tiveram antes, né? Inclusive, muita gente fala de forma anônima, né? As pessoas mais corajosas não se identificam, né? Elas atacam outras pessoas. A gente tem convivido com esse avanço da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, questionado os limites da ética, né? Em relação à inteligência artificial e o uso dela também, porque parece aquele filme, vocês falaram de super-herói, mas parece o típico filme de super-herói. Vai ter o vilão que vai tentar pegar aquela tecnologia e usar para dominar o mundo, né? Até que a gente consiga equilibrar aí, digamos, todas as áreas para a gente poder sair, né? Eliminar esse vilão, digamos assim.
Então, e eu penso que a questão da pobreza, ela é confortável para muitos governos, para muitas sociedades ainda, como vocês falaram no início, né? O que mais eu penso assim, que ainda é muito relevante e eu percebo também que é uma manobra ali de controle, é a questão da educação, né? Porque na hora que a gente tiver mais pessoas ao redor do mundo que conseguem pensar sem se preocupar se o que foi dito ali na casa religiosa que frequenta, seja espírita, evangélico, né? O que foi dito ali, que hoje algumas pessoas são controladas de forma muito severa pelas religiões, né? O que vai falar, onde vai votar, né? O que é certo. As pessoas têm muita dificuldade de ter essa autenticidade, pensar por ela mesma e falar, eu percebo que isso é algo legal, isso aqui não é legal, eu consigo fazer isso, não consigo, o que eu posso fazer para mudar? A gente vai muito na opinião da manada, né? Se todo mundo for para lá, eu estou me sentindo desconfortável, mas se todo mundo do meu grupo, seja ele qual for, se é religioso, social, familiar, for para esse lado, eu também vou. Então, acho que a gente ainda vai chegar nesse momento, sabe? Que a educação vai ser a ferramenta transformadora, e aí eu penso que a gente vai entender, tipo assim, olha, a pobreza já deveria ter sido eliminada há muito tempo. Isso não cabe mais no mundo civilizado alguém passar fome, não cabe, né? Não tem porquê mais. E com os dados que você expôs, a gente já tem ferramentas para isso há muito tempo, né? E aí é triste ver. A gente vê, e não precisa da gente pensar em grandes governos. Se você conversar com meia dúzia de pessoas ao longo do seu dia, você vai ver opiniões muito divergentes a respeito da questão da pobreza. Pessoas que entendem que pessoas em situação de rua estão no mesmo patamar de alguém que está numa vida marginal, bandida, né? E outras pessoas que já gostam do assistencialismo e não querem sair dele. Então, às vezes, a gente tem 8 e 80 também, né? Esse que é o triste. Nossa, Fábio, quanta coisa importante você trouxe aí, daria para te passar a palavra, e você que está aqui falando por uma hora e meia falou muita coisa importante, olhar para dentro, olhar para fora, pensar e não ser pensado. Quanta coisa, Fábio, quanta coisa. Enquanto a gente não tiver esse olhar, segue a manada, realmente, está todo mundo caminhando para essa direção, eu vou também. E aí o destemor, né? Falta esse destemor para romper essa bolha. É por aí, é exatamente por aí. Nossa, eu estou refletindo muito aqui no que você falou e faz todo sentido. E uma coisa que você diz, Fábio, que eu ouço muito, até a Trícia, eu não sei se vai se lembrar, nem a Andréia, nem a Carol, mas no MOVE a gente tem muito esse debate, não é? A necessidade de mobilizar a coletividade, fundamental, absolutamente fundamental, mas sem deixar de mobilizar o individual, né? Como a Natila costuma falar muito, né? Enquanto a célula não estiver saudável, como é que o tecido muscular vai estar funcional, vai estar útil? Então é caminhar nessas dois trajetos aí que são paralelos, né? Muita coisa legal, Fábio. Nossa, te agradeço demais. Tem muita coisa para pensar, para refletir sobre isso. Fala aí, Trícia. Eu tinha pedido para a palavrinha no finalzinho, né, para falar sobre... É uma trivialidade, eu acho. No meio dessa confusão que está acontecendo na minha vida, a amiga minha, eu tive um problema no meu celular, eu faço alguns trabalhos para auxiliar essa minha amiga, e ela tinha um telefone, um aparelho celular que estava sem uso, estava jogado a um canto lá.
Aí ela me emprestou, eu consegui recuperar uma linha dela, consegui fazer uns trabalhos para ajudar ela, foi muito bacana, né? Mas tudo acaba, né? Aí chegou assim, do nada a mãe dela precisou, apareceu lá no meu trabalho, e assim, eu tinha acabado de receber informação do processo que eu estou sofrendo, e aí então assim, qualquer providência que eu precisava tomar, eu precisaria, se eu tiver que pagar uma coisa, pagar alguma coisa, tudo era pelo celular. Ela chegou lá e levou o celular embora, e eu fiquei assim, foi um momento muito, eu já estava sem chão, então qualquer besteira ia me jogar no subsolo, né? Então eu fiquei muito arrasada nisso, mas eu fui atrás de Paim, a gente lá em São Flotônio é mais Bahia do que Minas, é Paim e Manhã, né? Aí corri atrás de Paim, e o meu filho já está graúdo, tem 27 anos, é super entendido de tecnologia, como todo jovem. Ele me orientou, escolheu, ele sabe das minhas demandas, escolheu um aparelho de celular plausível, assim, compatível com o uso que eu teria, que não fosse exageradamente caro e tal, essas coisas, e que o meu pai ficou de comprar para mim. O pai também não sabe mexer nos negócios, tem a compra pelo aplicativo, minha irmã auxiliou lá, enfim, onde que eu quero chegar? Recebi, né, de presente de meu pai um aparelho novo, ele é um Samsung, e ele tem uma coisinha linda, deixa eu ver se vai dar para ver. Esse aqui não está muito interessante, não. Cada vez que eu teclo aqui, aí vai dar reflexo, gente. Eu tenho que mostrar uns papéis de parede que ele tem. Tipo assim, tem um programinha da Samsung sobre os ODS. E então, cada vez que eu aperto aqui, aí tem aqui, né? Inscreva-se para, ou então doe para auxiliar um dos objetivos sociais. Tem umas frases aqui, um fundo laranja com as frasezinhas, as quotes escritas de maneira mais bonitinha. Eu printei vários, vou colocar no nosso grupo lá só para dar uma olhadinha. Então, primeiro, que isso já... qualquer coisa, que hora é essa? Apertei aqui, tem um negócio, né? If you can dream it, you can do it. Sempre mensagens assim, positivas e tal, e voltada para cada uma. Tem um fotinha do objetivo, que é o objetivo que se refere, e tem mais, né? Como diz o Cacete Planeta, não é só apenas isso. Nesse programinha da Samsung, quando eu acesso lá, tem umas bobagens, tipo, leia esse texto para ganhar. Aí eu leio, às vezes eu nem leio, eu só vou passando a tela assim, ao final eu ganho 4 centavos. Aí veja essa propaganda para ganhar. Aí veja uma propaganda, não é propaganda, tem umas coisinhas, mas sabe, veja alguma coisinha e vou ganhando centavinhos. Hoje eu estou com 68 centavos e eu sempre posso doar, sempre tem um botãozinho de doar aqui embaixo. Então, e tem um ranking de quem, no caso eu consulto no Brasil, quem que tem em primeiro lugar, quem que jamais doa. Então, quanto mais você, pago que você tem, você fica zapeando no negócio, você ganha 4 centavos, ganhou mais 1 centavo. Gente, só numa navegada de tela, tipo assim, no feed, de uma navegada que eu dou, eu ganho mais 10 centavos, de pouquinho em pouquinho assim. Mas eu ganhei, eu não gastei nada, só rolei a tela e entrou uns centavos e eu posso doar para um desses objetivos. Aí a gente volta naquela coisa, ok, capitalismo tá massacrando a gente, maçangando igual carrapatinho na unha, assim, né? Mas eu tive uma necessidade, comprei um aparelho celular que trouxe isso para mim. Toda vez que eu desbloqueio a tela e vem uma frase, que vem uma coisa, uma oportunidade de ganhar um centavinho e depois doar, gente, isso é tão bom. Aí já junta que tudo isso aconteceu num momento muito difícil da minha vida, que eu estava completamente perdida. Aí agora eu tenho as ODS na minha mão. Depois eu vou mandar uns printzinhos, além de bonito, dá pra gente colocar na rede social, num story, num negócio assim, né? Tem um monte de coisa. Eu printei vários, mas eu nunca vou conseguir baixar tudo. Tem umas animaçãozinhas, tem umas fotos, eu tenho uma fotinha que eu vou colocar lá que lembra tanto a nave, uma lâmpada e com coisa de natureza, assim, sabe? É muito a nossa proposta. Então, você vê, que dia que eu imaginar que a Samsung ia estar com um programinha desse, assim, que eu tô lá zapeando, trem ganhando uns centavinhos, eu vou poder doar. Aí hoje a gente trabalhou, né, uma ODS, né, erradicação da pobreza, fome zero, qualquer igualdade de gênero, tem um monte de coisa legal, gente, tem muita coisa sobre animal, sobre no extinction, né, um monte de trem legal. Eu tô empolgada.
Muito bom, e compartilha com a gente essas imagens lá no grupo, Trícia, para a gente ver. E é só você que acha que isso é bobeira, que é bobagem, que não valia a pena trazer. Claro que vale a pena trazer sim, sem dúvida. Imagina, são iniciativas que a gente tem que dar visibilidade. Muito bom mesmo, não sabia. Eu tenho um Samsung aqui que não tem isso, eu queria que tivesse. Então tá, gente, olha, estamos chegando no fim, até que foi razoável o tempo aqui, a ideia era fazer até menos, mas é difícil para nós assim fazer menos, né? O que vocês trazem é tão bom que vale tudo, vale o tempo, vale demais. É um momento, viu, Wanda, Charles, é um momento do mês assim, né, que para nós é muito rico, extremamente rico. Olha o que essa turma trouxe aqui de informações. Fantástico. Gente, como eu tinha prometido, para encerrar, eu tinha prometido o mês passado encerrar. Deixa eu ver se eu consigo cumprir o que eu estou prometendo aqui, né? Tem que ser com áudio. Peraí, deixa eu fazer diferente aqui. A gente prometeu mostrar aqui um momento fantástico do ativismo no país. E falando de promessa, tudo que eu coloquei aqui, que eu comentei que eu ia colocar no grupo, já está lá. Eu trouxe de volta aquela esquetezinha do Amigos da Luz, para a gente rimar um pouquinho, refletir. Isso. A Hora do Planeta já está lá o site, e o chamado lá para o ato do dia 24 de março, pelo fim da exportação de animais vivos. Por falar em animais, momento de libertação que eu tinha prometido aqui, a ajuda às búfalas de Brotas, lembram que a gente conversou no mês passado? Um minutinho, tá, gente? Os resgates estão bem intensos aqui em Brotas. Agora acabamos de chegar com mais uma búfala. Vou mostrar para vocês mais de perto a situação dela. Se demorasse mais um tempo, talvez não estaria mais viva. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. Olha aí o reino vegetal ajudando também no resgate, a árvore servindo de apoio. O mundo tem jeito, né, gente? O mundo tem jeito, tem coisa boa acontecendo aí mundo afora, né? Então, meus amigos, minhas amigas, era o que tínhamos para hoje. Capítulo 1 do livro do Vila Haga. Estão todos convidadíssimos, tá? Charles, Wanda, casa aberta aqui para vocês, tá? Na próxima terça-feira de abril, que será dia 16 de abril. Estão convidadíssimos. Fala aí, meu amigo Charles. Levantou a mão, pode falar. Só o microfone está fechado, tá? Se quiser falar. Não, funcionando. Bom, em primeiro lugar, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito a palestra, as meninas aí. E a você também, né? E a todos. E segundo, estão me ouvindo, né? Então, estamos ouvindo. Em segundo lugar, eu assisti no portal Saber Espiritismo, TV, do Geraldinho. Ele até, acho que ele deu uma palestra sobre os animais, até as doenças que
envolve o consumo de carne, como você tinha falado aí, né? Então, eu achei legal. É uma palestra com alguém do MOVE, mas não sei, eu não consegui achar essa palestra mais. Então, eu sei que, eu acho que se vocês achassem essa palestra, procurassem, tivesse tempo, eu acho que valeria muito a pena ver, porque eu acho que é muito interessante. É muito interessante a palestra dele, é uma coisa muito bacana, eu acho que vai acrescentar muito. E no mais agradeço a todos aí pelo companheirismo hoje. Pô, legal, meu amigo. Nós é que te agradecemos, muito honrados com a tua presença aí. Está convidado para voltar em abril. Você, a banda. 16 é só você me avisar aí. Tá. No grupo e a gente vai comentando. E no mais, se alguém quiser falar alguma coisa no grupo também, combinado. Conversar lá, trocar ideias sobre isso, projeto, alguma coisa. Tamanho que eu gostaria também de participar. Então. Pô, tamo junto, uma alegria. Tá dentro. Tá em casa aqui, Charles, tá em casa. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí de coração. Tamo junto. É isso, minhas amigas. As amigas mandaram muito bem aí, né? Aí, ó o livro. Minha agenda é conseguir a agenda das búfalas de Brotas. Na verdade, é do Santuário das Búfalas, né? Que estava cuidando delas quando eles estavam em Brotas, né? Agora elas foram distribuídas em outras ONGs, né? Mas, assim, eu tenho muita honra de ter colaborado de alguma forma com o projeto. Eles estavam vendendo a bolsinha, a agenda, agora passa o ano todo. Cada mês começa com a fotinha de um deles, é a coisa mais linda. E um pouquinho da história e tudo. E tem uma bolsa bacana também, que é onde eu coloco os produtinhos veterinários quando vou fazer atendimento. Eu não sou veterinária, não, mas quando eu vou, né, acompanhar a veterinária, eu levo os produtinhos na bolsinha das búfalas de Brotas. Muito bom. É isso, minhas amigas. Obrigado, né? Obrigado de coração. Até a próxima. Vamos falando. O material já está sendo encaminhado aí para o mês que vem. Desejem sorte aí, força para a MAVE Europa aí que está começando em abril. Uma jornada importante, né? Tentar entregar os recados, essas mensagens por aqui também. Para esse povo de Portugal, enfim, tem gente até da Alemanha, da Holanda, enfim, tem uma galera chegando aí. Então a responsabilidade é grande, vocês precisam me ajudar nessa aí. Vamos lá, gente. Obrigado, tá? De coração. Beijos. Beijos mil. Se cuidem e até a próxima.